Eu sou Julise Garcia e você está no videocast Amazônia e Novas Economias, promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. Neste episódio, vamos falar sobre a Maratona Hackathon, que é um evento paralelo à Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, que ocorre aqui em Belém, no Pará. Aqui comigo está o Leandro Rossi, diretor executivo do Mining Hub. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigada pela participação. Essa Maratona Hackathon tem uma missão desafiadora, né? Reunir talentos de diversas áreas para propor soluções criativas e sustentáveis para a Amazônia. É um evento paralelo, mas que inclusive já até começou, né? Começou ontem. E por que começa antes? Excelente pergunta. Obrigado pela oportunidade. Mais do que isso, acho que essa oportunidade não só de participar, mas de poder contar um pouco como que funciona essa maratona. Exatamente. E como que ela se conecta a essa conferência. Eu acho que esse é o grande ponto. E é uma satisfação para a gente do Mining Hub muito grande, que o IBRAM é um grande parceiro nosso desde o... Antes de dar uma sequência ao Hackathon, vamos lá. O que é o Mining Hub? Eu acho que esse é um dos pontos interessantes. Nós somos uma empresa onde todas as mineradoras cuidam dos seus programas de inovação aberta. O que é inovação aberta? É onde que você trabalha com o mercado, sem só dentro da sua empresa, a resolver problemas que são relevantes para o setor da mineração de uma maneira aberta, colaborativa. Colaborativa em qual sentido? Várias empresas podem ajudar a trabalhar um mesmo problema. Comunidade, sociedade, as universidades, startups. Então, ou seja, quando você está falando de uma inovação aberta, você está falando de um processo muito amplo. E como que isso se conecta ao Hackathon? Que é uma ferramenta, é uma maneira de se desenvolver soluções para problemas muito interessante, que é um conceito de uma maratona mesmo. E o Hackathon, ele é essa maratona voltada, no nosso caso, para resolver um problema que foi definido dentro da conferência. Então, como que a gente sai não só da teoria, mas como que a gente sai desses grandes pensamentos e tenta tangibilizar isso de uma maneira prática com uma vivência de uma maratona. Então, os participantes que são selecionados de qualquer lugar do Brasil, eles participam de um processo. Primeira coisa nessa maratona é, vamos entender o que nós estamos fazendo aqui, vamos entender o que é isso daqui. Então, obrigatoriamente, a gente pega todos esses participantes selecionados e começa a entender, olha, você vai entrar nesse processo aqui, é realmente uma imersão, são 48 horas, e por que a gente começa um pouco antes? Porque no final da maratona a gente vai premiar já quem foram os vencedores. Então eles têm um tempo de criar, desenvolver, pensar ideias para aquele problema que foi apresentado para todos de maneira comum e igual. E a partir daquilo ali a gente trabalha soluções. Só que como você mesmo pôde observar, foi o maior número de inscritos que a gente teve. 137 inscritos. Foi recorde. Dentro do 8º Hackathon que a gente tem feito nesses últimos 2-3 anos. Tem como definir por que essa região chamou tanta atenção assim, para reunir esse número tão grande de participantes? Eu sou suspeito, mas eu costumo dizer que desses 8, 9 que nós já fizemos, esse é o terceiro aqui que a gente faz em Belém. E é uma coisa muito interessante, porque você tem um ambiente que tem temas interessantes, você tem um ecossistema de universidades, de escolas que fazem com que a atração para esse evento, e mais do que isso, quando você conecta boas ideias, o ambiente empresarial, privado, a mineração, que é um setor que eu acho que é a maior entrega que esse setor tem, é um poder de transformar, pelo fato de você não tem como fazer como qualquer outro negócio que você pode fazer. Se eu tiver uma qualidade melhor de trabalho num outro estado, se eu tiver um incentivo fiscal, eu vou levar... Não, a mina está naquele lugar. Então a gente tem uma relação, que eu digo, muito visceral com aqueles municípios ou os lugares que a gente está. Então essa nova maneira de fazer a mineração associado a essas novas economias possíveis na região da Amazônia, eu acho que para mim é o grande charme, o grande segredo que teve essa grande demanda que a gente vivenciando aqui esses dias com o Hackathon. E qual foi o desafio proposto para esses participantes? Exatamente como que a gente faz com que essa nova forma de se fazer a mineração pode se conectar com essa nova economia na região da Amazônia. Ou seja, fazer a mineração ou desenvolver um projeto de mineração, existe uma maneira, existe um método, existe uma técnica. Mas como que a gente faz isso de um novo pensar? Como é que a gente faz isso num jeito? E a gente, como da mineração, a gente quer dar muita luz
há sempre as melhores práticas, ao que é certo se fazer. E olha, não só porque eu sou do setor da mineração e parece ser suspeito, mas não é. A gente condena veementemente o que a gente chama de garimpo ilegal. Isso não é mineração. Então é muito importante que a gente separe essa nova mineração associada às potencialidades da nova economia que a gente tem vivenciando aqui na região da Amazônia. E o que é essa nova mineração e essas novas economias? O que são essas novas economias? Imagina você começar um projeto de mineração sabendo quando que ele vai terminar e sabendo o que você vai deixar de legado para aquele município que você, ou municípios que você tem aquela região da mineração. Porque falar que vai ter uma mineração, que você vai gerar emprego, vai gerar imposto, isso já não é mais benefício só, isso é obrigação. Agora, quando você começa a fazer um projeto, a pensar uma mina, que você já sabe no dia que terminar o que você vai deixar de legado para aquela região, isso é uma nova maneira de ver, uma nova forma de minerar, uma nova forma de adicionar valor a um bem que é nosso, está aqui. Eu costumo dizer assim, é uma decisão que a gente toma lá atrás. Se eu quiser manter tudo preservado, é um caminho. Se eu quiser dar economicidade a um bem que a gente tem natural, um mineral, é um outro caminho. Agora, dá para dar economicidade fazendo bem feito? Claro que dá, e tem inúmeras maneiras de se fazer. Então essa é a maneira que a gente sempre prega e traz as melhores práticas, tanto aqui como no mundo, para fazer essa mineração de um jeito bem feito. A gente tem que pedir licença para entrar nesses municípios, e mais do que isso, é uma relação de troca. O município ele tem que olhar também para a mineração, não só com aquele olho do capital, nossa, está chegando um grande empreendimento, não. Eu acho que tem que ter, é o que a gente chama de licença social para operar. Ela tem que gostar do que eu faço aqui e eu tenho que saber fazer muito bem e literalmente pedir licença naquele município, se conectar. Eu acho que essa é a grande missão dessa nova mineração. E parece uma coisa que já existe e muito. Já existem ótimos exemplos, grandes exemplos, não só aqui na região, mas eu falo, a gente como o setor da mineração é um dos setores que eu advogo muito forte, porque existem muito boas causas, muito bons exemplos do lado ambiental, do lado social e de como que você faz isso de uma maneira que você baliza o econômico. Então é muito possível ter essa nova mineração com bons exemplos práticos. Agora, qual é o perfil desses participantes do Hackathon? Geralmente, a gente é um exemplo, é uma etapa de contato muito bom com estudantes e com, às vezes, alguém que já é recém-formado. Por quê? Quando é um setor que trabalha com empresas, que trabalha já com empresas estabelecidas, já é uma camada de população que a gente tem um contato muito grande. Mas quando você pega na formação estudantes que vêm de vários cursos, não precisa ser só, eu sou da geologia, eu sou da engenharia de Minas. Não, aqui é um exemplo. Foi um dos mais diversos em termos de curso. Você tem desde economia, você tem administração, você tem a geologia, você tem a engenharia de Minas, outras engenharias. Eles não se conhecem. Eles não se conhecem. Então, quando eles chegam, eles são motivados a quê? Resolver um problema numa maratona e que eu possa ter uma solução no final. Esse é o motivador que atrai. E o que a gente faz? Na hora que eles chegam, e às vezes tem uma dispersão de conhecimento, talento, vontade, a gente organiza esses meninos e a partir daí a gente começa a dar a ferramenta. Você começa a prepará-los para como que você vai vender a sua ideia. Mas antes de você vender sua ideia, não apaixona geralmente já pela solução do problema, não. Entende claramente o problema. Esse é um defeito muito grande, principalmente dos jovens hoje, que são muito instantâneos em tudo hoje, né? Via redes sociais, telefone. A gente tem a solução tudo na palma da mão, mas antes da gente partir para uma solução, ou pensar numa solução, vamos entender bem o problema. E a partir do bom entendimento do problema, certamente há probabilidade de ter boas soluções. Então a gente ensina métodos, a gente coloca todo mundo em grupo. Podem ser grupos que às vezes eles se conhecem e se organizam, mas às vezes a gente mesmo divide esses grupos e às vezes tem possibilidade de você... ali você vai ter que exercitar algumas características que estão no dia a dia. Como que eu trabalho em grupo? Como que eu respeito a ideia do outro, como que eu vendo a minha ideia, porque às vezes você tem que ter um poder de influência. Então isso tudo a gente vem construindo, coloca todo mundo, aí depois você baixa a ansiedade, você dá o trabalho correto, o problema correto e eles começam a trabalhar na solução. A partir dessa solução, que às vezes tem gente que fala assim, mas eu nunca fiz uma solução para mineração, como que eu vou fazer? Então a gente tem mentores
Quem são esses mentores? Sim. São pessoas das próprias mineradoras, são pessoas do mercado que a gente traz, e isso é uma coisa legal quando a gente conecta a um grande evento nosso, igual esse do IBRAM, do Mining Hub, na conferência, que a gente tem acesso a muitas pessoas que estão no dia a dia de trabalho. Então, às vezes, ele desenvolve uma ideia e você traz um mentor para falar assim, olha, sua ideia está ótima, mas está faltando um pouco dessa vivência aqui, dessa prática, você vai ter que ajustar. A mentoria traz para eles um pouco de repertório. E a partir dali eles consolidam essa ideia final, apresentam para uma banca de avaliação e a gente faz a seleção de quem são os vencedores daquela mesma ideia. Tá vendo como é que dá até para cansar? Mas é uma maratona intensa. Exatamente. Na verdade, eu queria visualizar, né? Qual é o ambiente em que eles trabalham? Eu queria visualizar a maratona. Olha que interessante. Vamos lá. Nós estamos dentro aqui de um centro de convenções no hangar, que você tem um grande auditório acontecendo uma conferência. Assuntos técnicos, diversos especialistas. Você tem uma sala de trabalho nesse mesmo ambiente e é uma sala grande e em paralelo você tem salas menores. Para quê? Reuniões de grupo. Então o tempo inteiro é o efeito sanfona. A gente traz eles para dentro de uma sala comum. É uma jornada. Jornada total. Dá instruções, dá meta, dá prazo e dá forma de fazer. Eles voltam para os seus grupos, desenvolvem, voltam, recebem mentorias, voltam de novo, validam, ganham novas instruções. Então é essa relação de estica e puxa, de aprendizado, é que eles vivenciam. E sabe o que é o mais interessante? Quando você me pergunta, o que você espera de um resultado final? Eu não espero ótimas soluções ou boas soluções que vão estar... Não. Mas a vivência, a jornada que essas pessoas, que participantes, puderam ter, é que vão fazer a diferença. Porque a partir dali, a hora que você termina, você faz uma premiação, porque é muito importante ter o mérito. E às vezes o julgamento não só é sempre pela melhor ideia. Melhor ideia, maior dedicação, melhor capacidade de, às vezes... lidar com o erro e ter que retornar e voltar para uma solução. Então é o conjunto da obra que a gente faz. E quem avalia? Avalia. A gente deixa uma banca de professores, mentores, pessoas da mineração, pessoas de relevância, às vezes no ambiente acadêmico. A gente faz uma seleção de jurados e eles recebem todas essas... E aí os meninos são preparados a fazer o que a gente chama de apresentações rápidas e de alto impacto, que chama pitch. Que é o que a gente faz o dia a dia na nossa empresa, nos nossos trabalhos. Na mesma forma que essa entrevista, eu tenho que conseguir reter a atenção de quem está escutando de um jeito muito objetivo. A gente ensina para eles como fazer isso, como é que ele vende uma ideia. E tem alguma recompensa no final? Tem. A gente tem premiação de recompensas, inclusive financeiras. Claro que é relevante, é importante e isso motiva. Eu acho que quando você se propõe a fazer uma relação de troca, que é convidar grandes estudantes de todos os lugares, para que eles possam resolver um problema que é interessante e relevante para o setor da mineração, para a região da Amazônia e para essa nova economia. E aí alguém vai virar e falar assim, tá, mas por que eu vou pensar? Eu vou te premiar. Só que o grande prêmio, além de ter um prêmio financeiro, é uma conexão, que eu acho que para eles é fundamental, com empresas, com mercado, com mentores, e que se eles a partir daqui gostaram dessa experiência de trabalhar em conjunto, de resolver um problema, e que se isso, e eu conheço vários exemplos que depois viraram negócios desses grupos, eles seguiram com as ideias já de dentro do hackathon. Então, quer um ambiente melhor para isso? Então eu falo assim, a remuneração, a gente tem prêmios financeiros para primeiro, segundo e terceiro colocado, mas mais do que a premiação para mim, é a possibilidade deles terem um modelo mental de trabalho e que se isso virar depois oportunidades futuras, que eles possam conseguir conectados, desenvolvendo e melhorando uma solução e amanhã estarem no setor da mineração, na região amazônica ou em novas economias, acho que esse é o maior vitória que a gente como setor pode ter dentro desse trabalho. Lá no comecinho tu falaste que esse hackathon bateu o recorde de inscrição. Como é que vocês fizeram para selecionar? São quantos participantes, na verdade? Foram mais de 130 inscrições, São 137 inscritos. A gente seleciona ao todo um grupo entre 40 que são os que estão participando aqui. Esses 40 estão vivendo a imersão como um todo. Como que a gente seleciona? Literalmente, qual é o objetivo que ele fez a inscrição, o que ele vai encontrar aqui dentro, qual é a disponibilidade e vontade que ele tem de estar participando, mais algumas outras características que os nossos, as pessoas que fazem essa triagem e seleção têm e identificam. Qual que é a maior coisa que a gente procura? É o brilho no olhar, é a vontade de estar fazendo parte daquele processo. Eles entram para essa jornada. A partir do momento que eles entram para essa jornada, a gente também seleciona um grupo adicional que eles ficam de espera. Por quê? Porque às vezes alguém que fez a inscrição e foi selecionado pode ter um problema e tal. Então a gente forma esse grupo, divide em equipes.
A partir do momento que você divide em equipes, eles trabalham buscando as soluções dentro das suas equipes. Entre eles, uma disputa sadia com o mesmo objetivo, onde no final ganham todos. Ganhamos nós da mineração, ganhamos nós da nova economia, ganhamos a região da Amazônia, ganham os estudantes, ganham as academias, universidades, no final ganhamos todos. Por quê? Você está tendo a possibilidade de construir, com fatos e dados, de maneira real, uma narrativa para o setor, de como que esse setor de fato funciona. Você tem a possibilidade de contar para eles, às vezes, nem tudo que vai encontrar, mas o que é ruim, que não é prática que ele vai encontrar. E isso é interessante, porque você forma opinião. Hoje, com os jovens, se você perguntar, na maioria deles, eles acham que o melhor trabalho é trabalhar na Google, é trabalhar na Apple, é trabalhar em empresas. Mas quando ele vem a possibilidade de desenvolvimento que eles têm na mineração, eles se assustam na maioria deles. Então eles veem assim, é uma cadeia muito forte de trabalho. E além de tudo, eu vou ter a possibilidade de ter um grande desenvolvimento, conectado com a minha região, que é melhor. Então esse é o grande objetivo que a gente faz. E são necessariamente jovens ou não? Não, são necessariamente pessoas que estão naquela fase da universidade. Final de universidade, meio de universidade. Aí a idade, ela nunca é um critério de seleção, ela é um ponto ao lado. E o que vocês fazem com o resultado disso? Excelente pergunta. Primeira coisa que a gente tem que fazer com isso é o que eu te falei. A gente não tem a expectativa de que vai chegar soluções prontas para o mercado. Porque se fosse fácil, em 2, 3 dias, você faria muito problema. É possível você fazer o quê? Construir na cabeça desses participantes um modelo mental de pensamento que é possível. 2, você entregar para essas pessoas boas metodologias e maneiras de pensar para que eles sigam e desenvolvam nas suas carreiras, então você acaba tendo uma formação. 3, você traz um ponto muito forte que é como que de fato eu conheço um setor, como que de fato eu vejo como que é um setor na prática, sem ser na teoria, não é ninguém me contando, eu vivenciando. Olha o efeito multiplicador que isso tem. Então esses são os grandes objetivos que a gente tem. Se a gente fosse agora, por exemplo, um desses espaços onde está ocorrendo a maratona, o que a gente ia encontrar lá? Olha, dependendo da agenda, você ia estar encontrando ou eles reunidos em grupo, ou eles recebendo monitoria, ou recebendo em grupo, sem ser separado, num grupo integrado, instruções sobre a fase do projeto que eles estão. Vou te contar uma curiosidade que acontece às vezes. Às vezes a gente está no meio de um processo, eles estão seguindo para um desenvolvimento, um grupo está trabalhando uma ideia, conversa com mentores, eles continuam presos naquelas ideias, e é natural isso no nosso dia a dia, quantas vezes não acontece com a gente? A gente acha que a gente tem uma boa ideia e a gente fica firme seguindo aquela boa ideia. E aí, o hackathon chegou uma hora que ele vai terminar e eu vou ter que apresentar o meu produto. E às vezes no meio do caminho ele tem que parar e mudar toda a estratégia dele. Por quê? Porque ele não vai conseguir chegar onde deveria chegar. De onde vem isso? Do lado da dedicação, do lado da mentoria e conhecimento técnico, onde eles vão virar e falar assim, vou precisar mudar a minha vida. Quantas vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida? A gente acha que está tudo controlado e na verdade depois não tem nada controlado. Como é que a gente reage? Então é isso que você vai encontrar. Um ambiente quente, boas ideias, algum momento tenso, mas na maioria das vezes com uma geração de conteúdo que eles vão ter uma memória muito boa disso daqui que eles estão vivendo. E o que é premiado, Leandro? É uma ideia? É um projeto? O que é, na verdade? O que sai dali? O que é o grande entregável que a gente chama deles? Eles apresentam uma ideia que eles tiveram lá atrás. Então, o que é uma ideia? É simplesmente uma ideia que você teve. Como que você transforma isso num projeto? Aí você tem método. Aí você vai dar como que eu implemento aquela ideia e transformo aquilo de fato num negócio ou numa possibilidade de negócio. É isso que a gente vai encontrar no final. Boas ideias transformadas, testadas, discutidas, que podem virar negócio. Essa é a lógica. Bom, para encerrar, Leandro, eu queria te fazer essa pergunta novamente, né? O que se espera que venha como solução para esse desafio de integrar a nova mineração às novas economias aqui da região amazônica? Eu acho que não é nem o que eu espero, eu tenho certeza que virá. Certo. Modelos, negócios e formas de se fazer uma mineração com respeito, com desenvolvimento local de negócios, com suporte às comunidades onde as mineradoras estão, e não somente olhar para o minério, para aquela solução, mas é o pensar integrado. É o dia que a gente terminar aquela mineração, você tem um município capacitado, com novas possibilidades de geração de negócio,
com respeito, mais incluso, diverso e respeitando o potencial local que existe. A gente sabe que a mineração, uma das coisas que eu mais gosto desse setor, é que ele tem um poder de transformar, porque é grande, impacta. Qualquer mineração que tiver em qualquer município impacta. Mas se você puder, com esse impacto, transformar a vida local com respeito, com aquela licença social, pedindo licença na... Então imagina alguém que pode estar pensando um projeto para você, jovens ou não, mas que naquela fase de crescimento começar a olhar e entregar soluções que dentro dessas soluções não está só o técnico pensado, eu desenvolvi um projeto de engenharia muito bom que ele vai conseguir me dar isso. Mas além de dar isso, ele tem uma inclusão, ele tem um pensamento diverso, ele tem como que eu conecto com aquele negócio que eu faço dentro da minha cidade, além da mineração, que no final do dia eu vou trazer geração de empregos, geração de oportunidades, respeitando com o que a gente tem. É isso que eu espero. Leandro, muito obrigada. Eu conversei com o Leandro Rossi, diretor do Mining Hub. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço, adorei. Que bom. Muito Venha bom. mais vezes. Venho sim, obrigado. Muito obrigada mesmo. O Amazônia em Novas Economias é um videocast idealizado pelo IBRAM. E para saber mais sobre a mineração no Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pelo Instituto, acesse www.ibram.org.br. Não deixe de nos acompanhar. Um grande abraço e até o próximo episódio.